Hoje viemos aqui falar sobre um assunto que muito preocupou os nossos seguidores, que foi o apagão que teve na Europa, em alguns lugares da Europa. Desde que aconteceu, tem muita gente mandando mensagem no Instagram, comentando aqui no YouTube. Gente, não vão para Portugal, gente, não sei o que, socorro, olha o que está acontecendo, as pessoas aconselhando a não ir, as pessoas preocupadas, né, amor? E para contextualizar, eu me chamo Cris Soares. E eu me chamo Jorge Soares. E nós temos um sonho em comum, que é nos mudar para a Europa. E decidimos criar esse canal aqui para compartilhar toda a nossa jornada, desde a decisão de ir morar fora, né, mais especificamente em Portugal, até o momento que a gente realmente vai ter o dinheiro para ir, porque nós estamos começando do zero. Então aqui a gente compartilha absolutamente tudo, né, desde a primeira renda extra que a gente vai fazer, até conseguir os 150 mil que a gente precisa para poder nos mudar para Portugal. Nós temos também uma data até o limite, né? Uma data para cumprir esse objetivo, para cumprir essa meta. E é normal que as pessoas se preocupem com a gente, até porque elas estão aqui, se inscreveram no canal, porque abraçaram o nosso sonho. Verdade. E elas acabam se envolvendo. Inclusive, obrigado por se preocupar. Pela preocupação. Isso é legal. Acaba se envolvendo com a nossa história e se preocupa, né, em questão do que está acontecendo lá e a gente querendo ir para lá. Então é normal essa preocupação das pessoas e a gente veio aqui para tranquilizar vocês. Exato. E falando desse assunto específico, né, esse apagão, as autoridades já descartaram o ataque cibernético, né? O povo estava muito preocupado com o ataque cibernético e tal. E já foi descartada essa possibilidade, né? Exato. É porque a maioria das pessoas olham as notícias e tal, e saem notícias rapidamente, assim, e não entendem, não sabem o que está acontecendo e vão espalhando. E a gente sabe como é jornal, né? Eles querem dar a notícia primeiro, então sai falando, a gente sai jogando. Sai jogando ao vento as coisas que às vezes não é tão... Não é isso tudo. Como eles falam, né, amor? Segundo os jornais, o que aconteceu, o apagão que aconteceu, não tem nada a ver com o ataque, com o terrorismo, como as pessoas estavam falando. Na verdade, foi um problema, né, uma falha na rede elétrica, na rede elétrica da Espanha, que tem interligação com Portugal. Se eu não erro, Portugal pega a energia da Espanha. E nisso aconteceu uma falha lá que repercutiu lá em Portugal, né, Vitor? Sim, é problema técnico, né? E dá em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, e pode cair um raio lá na rede e apagar tudo. Apagar tudo. Você estava falando, né, que aconteceu também um apagão aconteceu aqui na Bahia, se não me engano, aconteceu em outros estados também. Essa mesma época, não sei se lá no Pará, aconteceu, não sei. Eu não consigo me lembrar de uma ocasião que aconteceu isso. Apagou. Tudo. Mas temos aí também as enchentes que aconteceram aqui e apagaram tudo. E, assim, as coisas lá aconteceram muito rápido, né? Lá na Espanha, em Portugal, foi muito rápido. Rapidamente eles consertaram. Em poucas horas já estava tudo funcionando normalmente. Mas aqui passou dias, semanas. Teve acontecimento aqui, né, de passar semanas no estado praticamente inteiro, né? Não lembro se o estado inteiro, a cidade inteira, não lembro. Lá na situação da enchente que aconteceu. Mas provavelmente pela enchente foi muito tempo, Foi muito tempo que passaram. E não foi um ataque de nada, né? Foi um fenômeno natural. Fenômeno natural que aconteceu. Então, qualquer lugar do mundo está propício a acontecer uma situação como essa. Exatamente, né? A gente tem que estar preparado em qualquer lugar que a gente esteja para esses fenômenos, né, amor? No Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, qualquer lugar você tem que estar preparado, né, amor? Crises, fenômenos naturais. Exatamente. E isso que aconteceu lá na Europa, né, só me faz ter mais certeza que é o lugar onde eu quero estar. Porque eles, em poucas horas, conseguiram se recuperar, resolver os problemas. E nesses quesitos que a gente percebe o tanto que estão preparados e coisa que não aconteceria aqui no Brasil. Se acontece uma situação como essa, o Brasil vira um caos. Uma pandemia, começando pela violência, né? Vira um caos. Inclusive, eu quero até falar sobre isso no meu outro canal. E lá eu trago mais, né, essa questão de estar preparada para a questão de comida, essas coisas assim. E lá eu vou falar um pouco mais. A gente sabe que nesse caso da Espanha, né? Espanha e Portugal,
um caso isolado, né? Um caso, Um acidente que aconteceu e aí pode acontecer em qualquer lugar. Mas também a gente sabe que as coisas podem mudar a qualquer momento, né? De uma hora para outra. E por isso que a gente tem um plano B, né, amor? Caso as coisas deem ruim. E a preocupação das pessoas é exatamente esse pode mudar, achando que estava acontecendo alguma coisa. Sim. Já falaram de Ucrânia, já falaram de guerra. Já falaram de guerra. Não é o caso, não está acontecendo isso. Foi realmente um caso isolado que aconteceu. Pelo que eu vi as pessoas falando, teve um rapaz que falou que mora há 9 anos, se eu não erro, na Espanha, e nunca tinha faltado energia nem quando tem tempestade. Tão bem preparados que eles estavam. Caramba. Mas foi, pelo que eu entendi, foi alguma coisa, foi um fenômeno natural que atingiu a rede elétrica, algo desse tipo. Como a gente falou, né? Que se caiu um raio ali no lugar errado, mas caso fosse, né? E não é o caso, não vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, que Deus cuide do Brasil, que Deus cuide da Europa, que Deus cuide dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Mas se fosse o caso, nós temos um plano B. Né? Nós somos flexíveis. O nosso sonho é importante, sim. Nosso sonho de morar em Portugal é importante, é muito grande, é uma coisa assim que eu acordo pensando nisso, eu vou dormir sonhando com isso. Mas não passa da sanidade mental, né? Não passa da sanidade mental. Eu não sou maluca de achar que, meu Deus, está acontecendo uma guerra ali. Eu vou no meio lá, vou para a Ucrânia. Antes do nosso sonho, tem a segurança da nossa família. Né? Não somos loucos, né? E não se preocupem que também nós não estamos indo amanhã para a Europa. E nós temos todo esse tempo de preparação para nos organizar. Estamos no início do planejamento. Estamos no início, gente. Foi o primeiro mês. É o primeiro mês. A gente ainda está planejando a gravidez. Exatamente. E daqui até lá, caso aconteça, que não vai acontecer, mas caso aconteça alguma coisa que faça a gente desistir da Europa, que faça a gente desistir de Portugal, nós arrumamos um estado melhor para morar aqui mesmo no nosso Brasil. Mas o nosso sonho é ir até onde Deus permitir a gente ir. Né, vida? Se for a permissão do Senhor, nós vamos, não vai ter guerra, não vai ter nada. Mas não precisamos se preocupar, porque nós temos também a nossa cabeça no lugar. Exatamente. Nós sabemos até onde podemos ir. Eu jamais colocaria a minha família em risco, os meus filhos. Nós temos 4 filhos. Né? Não somos só nós 2. A gente pode pegar uma mochila, botar nas costas, são 4 crianças, são mais 4 vidas. Então, jamais cometeremos a loucura de ir para um lugar que está com risco de sei lá o que acontecer, de guerra, de conflito com fulano, com ciclano. E outra, é uma coisa boa a se falar. Nós, aqui no nosso país, né, na nossa pátria, também não estamos imunes de uma guerra. Não. Nenhum país está. Se fulano de tal decidir, quero guerrear com o Brasil, eu vou fazer o quê? Se o presidente falar uma palavra errada, meu amigo, pode dar ruim em qualquer momento. E o pior é que a gente não tem preparação nenhuma. Nós não temos preparação para catástrofes naturais. Imagina uma situação de guerra. E eu estou falando em questão de preparação dos cidadãos mesmo, de kit emergência, saber para onde ir, verdade, é isso que eu estou falando. Verdade. Saber para onde ir, outra coisa, o governo ter suporte para ajudar a população brasileira inteira em uma situação, não tem. A gente viu isso na pandemia, né? Nós não temos. A gente viu o caos que foi na pandemia, né? Exato. E a guerra, basicamente, é aquilo ali, né? O pior. Agora imagina o caos que seria isso daqui. Então, em lugar nenhum estamos imunes de passar por uma situação dessa. Oramos pedindo ao Senhor proteção para o nosso país, para o país vizinho, para todos os países do mundo, mas ninguém está imune. Então não pense que por estar dentro do nosso país nós estamos numa segurança, porque nós não estamos. Né? Não tem segurança. E a gente já vive uma guerra, né? Se você falar se for parar para pensar, meu amigo. Se formos parar para pensar. Aqui, pelo menos aqui em Salvador, nós estamos vivendo uma guerra dentro do nosso país e nem é a gente que está guerrando. Né? A gente está de pés e mãos atados aqui no nosso estado, principalmente, onde nós não podemos mais fazer sinais com a mão. Palavras que não pode falar. Não podemos mais falar. Algumas palavras. O rapaz morreu porque falou uma palavra, sei lá, vamos dizer. Deixa lá a palavra. Vamos dizer assim, tô leve. Uma palavra tipo isso, tô leve.
o rapaz morreu porque usou essa expressão. E era a expressão da outra facção. Quem é que vai saber como é? Eu não sei como é que eles se tratam. Como é que eu vou saber? E outras estão usando as nossas coisas do nosso cotidiano para dizer que é coisa. Gente, é um cabelo, não pode mais usar nada. Tá difícil. Salvador tá tomado por facção, né? E a gente sabe que Rio de Janeiro, vários lugares do nosso país já vivem as suas próprias guerras, né? Então a gente não precisa ir muito longe para correr risco de vida, para correr risco de tudo, infelizmente. Em resumo, gente, é importante que nós tenhamos os lugares certos para procurar as informações. É importante nos mantermos informados das coisas para não correr o risco de cair em fake news, como foi no caso agora da Europa. Né? Foram muitas cogitações de ataque cibernético, de coisa com a Ucrânia, que não sei o que aconteceu, e simplesmente foi uma pane né, na rede elétrica natural, que parou tudo, mas não foi nada que desse para se desesperar, né? É isso. Tem que saber analisar a situação. Analisar, olhar com calma. Jornais de confiança, né? Que passa as informações mais precisas, assim. E ter discernimento, pessoal, para analisar cada situação e ver o que é verdade e o que é fake news. E, apesar de tudo, nosso sonho de morar na Europa continua mais que firme. Firme e forte. E a gente acredita que com planejamento, né, com calma, com atenção em todos os pontinhos que é se preparar para mudar, fazendo tudo corretamente. Fazer tudo corretamente, vai dar certo. O importante é a gente não deixar o medo nos paralisar. É importante a gente não criar também muita coisa na nossa cabeça, deixar que muitas informações venham, porque é uma coisa que eu percebo, né, vida? Quando a gente fala aqui, a gente percebe muita gente vindo negativamente com os medos dela tentar passar pra gente. E quando a gente tem um sonho assim, é importante que a gente se blinde para manter focado o tempo todo, porque senão você acaba paralisando. Eu mesmo, né, nesse pouco tempo que a gente está falando disso, eu já me peguei pensando, caramba, será que a gente vai mesmo? Será que realmente? Só que na mesma hora eu falei, não, isso aqui eu tô deixando a influência de outras pessoas entrar, eu tô deixando a experiência de outras pessoas entrar na minha vida. Até mesmo porque como a gente vai todo organizado, né, amor? Tudo certinho, vai olhar antes. E nós temos o plano B também, que a gente ainda não compartilhou com eles. E caso a gente veja, não tá legal lá, não vai. Estamos organizados, se a gente foi sim. E viu que não tá legal, vamos voltar. Vamos voltar. Tá tudo organizado, tá tudo, né, amor? Tudo na planilha. Exatamente. Então, aqui, gente... essa garota aqui é um fenômeno. Disseram que, não sei por que você elogia tanto, se eu tô toda lascada. Lascada de quê? Porque eu arrumei a dívida por conta do meu problema de saúde. Enfim, essa aqui é a melhor mulher do mundo. Vamos levar. Esqueça. Sabe de nada. Enfim, minha gente, é isso. Eu agradeço, nós agradecemos muito a preocupação de cada um de vocês, né, que nos mandaram mensagem assim que começaram a surgir as situações, as notícias, né, de lá. Muito obrigado, mas sobre tudo que nós já falamos aqui, permanecemos no nosso foco, porque sabemos que tudo isso foi um fato isolado, né, que acontece em qualquer lugar. E que poderia acontecer no nosso país também. Então, não que já aconteceu, na verdade. Estamos super bem, estamos aqui ainda, então, calma, gente, estamos aqui. Ainda não tem passagem comprada. Não tem nem dinheiro nós temos, Mas é isso, gente, obrigada por tudo, obrigada pela preocupação, mas é isso aí. É isso aí. É isso aí. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.